A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Forte abraço, cristãos, patriotas e amigos das redes sociais. Estamos de volta com o projeto A Realidade Histórica e Escatológica Global. Hoje no nosso quinto módulo. O quinto módulo é o governo anticristão dentro da grande tribulação. Então hoje, efetivamente, nós adentramos ao campo escatológico como em todos os outros programas, mas hoje, efetivamente, nós trataremos desse governo anticristão dentro da grande tribulação, que é um lapso temporal, é uma época bíblica, é um vaticínio, é uma profecia, quer queiram, quer não queiram, vai se cumprir. Então eu começo fazendo uma retrospectiva rapidinha para que os nossos internautas, os nossos amigos possam ter uma dimensão. Nós atingimos nestes 4 últimos módulos uma média geral tremenda que ultrapassou 20 mil visualizações a cada módulo. Nos vários compartilhamentos feitos e trabalhados, tivemos o alcance nessa média. Hoje queremos dizer assim, que apesar dos nossos totais valores contrários ao comunismo, nós queremos dizer assim, que nós somos visceralmente contrários aos valores, aos fundamentos e aos princípios do comunismo. Fomos vetores ativos que derrubamos pelas redes sociais esse sistema maligno, anticristão, contrário, portanto, aos valores da palavra de Deus. Queremos dizer que como tal vetores ou tais vetores da queda temporária desse sistema, nós pelas redes sociais conseguimos viabilizar a eleição do atual presidente da República Federativa do Brasil. E o fizemos de forma tremenda, previamente estabelecida, com todo um aparato. Em 2016, gravamos um vídeo com celular, e esse vídeo reverberou, repercutiu e atingimos nas várias formas de compartilhamento 98 mil visualizações. Também atingimos pelo projeto de oração, Marchando em Vitória contra o Império Anticristão, que você, internauta, participou, que vocês, igrejas, participaram. Nós atingimos e tivemos um alcance aproximado, não tendo a totalidade de compartilhamentos, em 17 de maio de 2017, nós alcançamos até a presente data, nesse primeiro projeto, 3.685.000 visualizações. E estamos trabalhando agora um novo projeto, que é Marchando em Vitória, ao lado de um governo promissor, que foi esse que nós, como uma das pedras, dentre tantas outras pedras que trabalharam e que se uniram, não fomos só nós. Eu estou colocando a nossa pequena contribuição para que o internauta tenha dimensão do que foi a tamanha votação, o tremendo impacto que a sociedade cristã, patriótica e composta de cidadãos de bem teve como reagir. E Bolsonaro venceu contra todas as mídias convencionais, contra todas as mídias que fizeram o jogo da cleptocracia do antigo governo, que agora é oposição e que agora, obviamente, quer quebrar esse atual governo e fazer uma reviravolta. Muito bem. Estamos, portanto, diante de um momento em que eu afirmo isso, mas eu quero dizer para você hoje, começando, em que pese termos derrubado parcialmente essa estrutura cleptocrata comunista, nós somos sabedores que no Brasil esse sistema sofreu um revés, mas esse sistema já se impôs, já está em outros países dominando. O que nós queremos dizer para você é que, em que pese estarmos continuamente lutando contra esse sistema comunista, nós somos sabedores de que pelas escrituras
esse sistema vingará dentro da grande tribulação. Ou seja, esse lapso temporal que daqui a pouco o nosso pastor Paulo Giovanni Mendes vai também versar, você vai ter a dimensão de que realmente vai acontecer. Eu quero dizer-te neste momento que a grande tribulação ocorrerá escatologicamente, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Muito bem, então neste momento, atente bem para isso, por quê? Porque nós sabemos que com a subtração de uma igreja, de crianças, de pessoas convertidas, arrependidas do planeta, haverá uma quebra da densidade demográfica, haverá uma diminuição populacional. Então o arrebatamento, que tantos ficam perplexos, ocorrerá. É vaticínio bíblico. Todos os sinais que apontam para esse evento estão se cumprindo. Então haverá, efetivamente, preste muita atenção, haverá um caos no planeta por ocasião desse sumiço simultâneo repentino de tantas pessoas na face da terra. E nós teremos também, nesse momento, um estado de calamidade pública global. E haverá, então, a proclamação de uma ingovernabilidade global. É nesse momento que nós queremos entrar num segundo momento perfeito. Veja bem, por desconhecerem as Escrituras, por ignorarem as profecias bíblicas, muitas pessoas não têm noção do que se trata: arrebatamento, grande tribulação, vinda visível e outros acontecimentos que se sucederão. Mas eu quero dizer-te, quero exemplificar para você, internauta, telespectador das redes sociais, algo tremendo. Eu quero dar 2 exemplos dentro de 12 que eu poderia dar, mas não temos tempo suficiente para isso. Eu vou dar 2 exemplos de que a Bíblia Sagrada, de que as Escrituras merecem total credibilidade, junto ao Supremo Tribunal de Justiça em Haia, na Holanda, junto aos grandes meios que são instituições de credibilidade. Dar-te-ei a primeira e o primeiro exemplo. Olha esse vaticínio, olha essa profecia. Em Isaías 668, 66:8, eu te adianto de que Isaías foi escrito de 700 a 680 anos antes de Cristo. Contagem regressiva. 700 a 680 anos antes de Cristo, do Messias, do Verbo de Deus se tornar homem, humanizar-se. Olha que coisa linda. Isaías 668 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Querido, essa profecia vaticinada nesse lapso temporal já citado, de 700 anos a 680 a.C., ela se cumpriu cabalmente em 1948, quando o Estado de Israel foi restaurado, quando Israel, que estava disperso pelo mundo desde 70 anos depois de Cristo, e peregrinou e pervagou por todas as nações, esse povo passou, portanto, 1878 anos perambulando. E a Escritura Sagrada prefaciou, profetizou de que esse povo, num dia, se tornaria uma terra. Num dia, se tornaria uma nação. Não há registro histórico em canto nenhum de uma terra que nasceu num dia e de uma nação que também nasceu num só dia. Não há outro, só Israel. Quero repetir. 1948, de 70 anos depois de Cristo a 1948, concluiu-se um período de 1878 anos. Foi quando, e aí está o nosso diplomata Graça Aranha, que na ONU também esteve ao lado da
restauração do Estado de Israel. Israel não tinha pátria, Israel não tinha território, o povo judaico não tinha constituição, o povo judaico não tinha bandeira, o povo judaico não tinha um exército, não tinha nada. E num dia, em 1948, deu-se a largada para esse momento histórico, o sionismo, a volta de Jerusalém para Jerusalém, a volta do povo judeu para Sion, para Jerusalém, o sionismo. E o movimento contrário, o antissemitismo, não querendo permitir que esse povo retornasse. Quem estava por trás desses movimentos que não queriam que Israel voltasse? O nazifascismo, o comunismo, todos esses sistemas, queridos, que são contra a palavra de Deus, que odeiam a palavra de Deus, que odeiam o povo judeu. Então estamos diante de uma profecia que se cumpriu literalmente. Alguém diz, mas olha, passou um lapso temporal de 13 até 16 de maio. Perfeito! Mas foi num dia declarada a restauração do Estado de Israel. David Ben-Gurion estimulou o povo judeu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. As famílias que levam o nome de tribos foram e estabeleceram ali o renascimento do Estado de Israel. Essa é uma profecia que os ateus, os céticos, os ignorantes, os que são totalmente ideologicamente contrários à Bíblia, não admitem, mas eles, os que leem, sabem que se cumpriu. Uma outra questão que eu quero trazer à tona como segundo exemplo é o profeta Naum, em 2:4 do livro que leva o seu nome. Naum porque escreveu pouco, profeta pequeno junto com outros, por ter escrito pouco. E Naum foi entre 630 a 620 a.C. Eu vou ler o texto para você, e o texto diz assim, em 2:4 de Naum. Preste bem atenção. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. Naquela época, se Deus fala no carro que hoje conhecemos, com toda a configuração de hoje, ele cometeria um erro que em filosofia se chama filosofia da linguagem. Ele ia usar uma linguagem para um povo que não conhecia o futuro. Então Naum profetizou sobre os automóveis, sobre os carros, numa época em que o sistema econômico era a agricultura e onde a força motriz não era nem energia a vapor, era artesanal e animal. Então eram carroças puxadas a cavalos. Então não havia probabilidade de se usar um termo como tochas de fogo que correm furiosamente pelas praças e se arremetem, são tão velozes quanto o relâmpago, ou quanto o relâmpago. Isso foi uma profecia tremenda que se cumpriu, dentre muitas outras. Se fôssemos falar de Jesus, que existiu antes da fundação do mundo, do verbo que se fez carne, nós iríamos passar 3, 5, 8 dias trabalhando profecias sobre isso. Querido, então, nesse momento, atente bem, estamos entrando efetivamente, diretamente na escatologia. A temática é a realidade histórica escatológica global, e você já está vendo que a via política, ela é imprevisível. Quantos das redes acreditavam em Bolsonaro? Quase todos, mas da mídia convencional ninguém. Então houve uma imprevisibilidade. Houve uma imprevisibilidade. A palavra de Deus não tem imprevistos, ela é exata, porque ela é de um ser superior chamado Deus vivo. Então nesse momento nós colocamos isso para que você entenda. Hoje também, o renascimento da agricultura judaica, o renascimento no setor agrícola de Israel, prometido por tremenda, quero ser redundante, promessa a Abraão em Gênesis 12, foi avante, passou por Zacarias, Malaquias, chega no Novo Testamento e nós estamos vendo cumprir-se o que Abraão esperava e que narra em Hebreus, quando diz que Abraão visava e esperava uma terra celestial, uma cidade celestial cujo arquiteto era e é o Senhor. Então nós sabemos que a visão de hoje do avanço da agricultura judaica, a maior do mundo, um paizinho do tamanho de Sergipe, uma agricultura invejável, uma tecnologia avançadíssima. Isso remete, querido, para uma base bíblica
bíblica de que o Messias que os judeus estão esperando está às portas. E o Messias que os judeus estão esperando é o nosso Jesus, que vai arrebatar a igreja, que vai entrar no final da grande tribulação, e os judeus vão se converter unanimemente e vão apontar e dizer: tu és o Senhor, tu és o nosso Messias. Então nós estamos dentro de um momento escatológico profundo, em que tudo remete e arremete para a vinda do Senhor. Então, neste momento, nós estamos trabalhando esse módulo que é o governo anticristão dentro da grande tribulação. Então, queremos asseverar para você que algo extraordinário vai acontecer, e eu quero recitar para você, para fechar e concluir a minha parte, e depois trazermos para você o membro do nosso Ministério de Escatologia, o nosso pastor Paulo Giovanni. Ele vai trazer informações também rápidas, até mais rápidas do que as minhas, mas será efetiva a sua participação. Deixa eu ler com você algo extraordinário que se encontra em Apocalipse 13, para fechar essa minha participação, de 16 a 17. Olha que coisa linda que vai cumprir-se, e está tudo desenhado para que se cumpra. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. O que é isso? Nós estamos vendo aí, ao longo de 20 anos, uma célere substituição e evolução de cartões, débito, crédito, com tarja, com senhas. Você percebe isso. E o mundo em evolução constante, que mostra, que aponta para um governo global. Isso já foi palavra do pontífice lá, o sumo pontífice romano, que disse que o mundo precisa de um governo centralizado. Outros estão propugnando por isso, e nós teremos já o que os comunistas sonham. O que e com o que eles sonham? Eles sonham com a queda do capitalismo. Eles sonham com a queda do dinheiro. E nesse momento, dentro do governo global, quando houver o arrebatamento e a Terra perder uma densidade demográfica, e ela for diminuída populacionalmente, o mundo ficará um caos, em função de desastres que sempre falamos, fluviais, marítimos, terrestres, pelo sumiço de um povo. E nesse momento, caos, quero repetir, calamidade pública internacional, caos, ingovernabilidade global. O primeiro sinal do anticristo, ele só vai governar quando a igreja sair, será a extinção do dinheiro. Então haverá uma marca que será colocada no dorso da mão direita ou na fronte, na linha abaixo do cabelo. Isso foi feito e nós já sabemos que foi trabalhado, e as fontes termais que podem suportar em vida uma bateria, seja ela de litinho ou lítio ou qualquer outro tipo, são esses ou essas áreas, dorso da mão direita e testa. Então, dentro da grande tribulação, o primeiro sinal e prodígio político da mentira será isso. O pobre, o rico, o grande, o pequeno, todos que ficarem nesse caos vão poder comprar e vender com essa marca. Então, queridos, estamos aceleradamente nos posicionando para encontrarmos com o Rei Jesus por ocasião do arrebatamento, e depois se inaugurará sobre a face da terra 7 anos de grande tribulação. Nós estamos apoiando esse governo, mas queremos te dizer que em outras partes do mundo o comunismo já domina. Graças a Deus que no Brasil, pelo clamor de um povo que adora a Deus, esse sistema não se implantou, mas estava todo desenhado, esculpido para se implantar. Daí o ódio ao cristão, daí o ódio aos que são cristãos, daí o holocausto judeu, daí lá no Velho Testamento, lá longe, o Ramã, que era o porta-voz, o
primeiro assessor, dirigente, ministro do rei, tentou anular e acabar com os judeus. Não conseguiu, porque eles não serão jamais destruídos. A palavra de Deus diz que enquanto Israel estiver na face da terra e o Deus vivo for Senhor, ninguém jamais destruirá esse povo, ninguém jamais destruirá essa nação. Louva a Deus pelo novo governo que fez laços diplomáticos com Jerusalém e considerou Jerusalém também capital de Israel. Eu quero te dizer nesse momento que estamos prontos para esse novo momento e quer seja Bolsonaro ou não seja, eu quero te dizer que a nossa melhor escolha é a nossa pátria celestial. Queridos, nós vivemos aqui, comeremos o melhor dessa terra, graças a Deus que o Brasil se livrou dessa peste, dessa praga, dessa erva daninha que odeia os judeus. Daí terem tentado extingui-lo, Hitler, o nazifascismo, Benito Mussolini, essa junção de nazismo de Hitler com o nazifascismo italiano de Benito Mussolini, Joseph Stalin na Alemanha, tentaram exterminar o povo judeu, mas em que pese o Holocausto. Eis que eles estão aí. Eis que em 1948 se tornaram uma nova terra, uma nova nação. Eu te abraço nessa noite, desejando a você nesse dia, nessa manhã, não sei qual é o momento que você vai assistir, por isso que na saudação a gente não cita o horário, mas nesse momento eu te abraço, eu fico contigo, te dizendo, sem medo de errar, esse governo anticristão vai prevalecer, vai governar só depois que a igreja sair da terra, quando o Espírito Santo levá-la. Então esse império vai dominar o mundo. Gostaria de saudar primeiramente a todos os nossos amigos, internautas que nos acompanham agora pelas redes sociais. Sinto-me muito honrado de estar participando desse projeto, a realidade histórica e escatológica global. E agora aqui, junto com vocês, nesse 5º módulo, com a seguinte temática: o governo anticristão dentro da grande tribulação. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em Mateus, capítulo 24, do versículo 15. Eu vou ler aqui com vocês. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Nós vemos aqui nesse texto um personagem que Jesus está citando, o abominável da desolação, que vai estar no lugar santo do que falou o profeta Daniel. E esse profeta Daniel fala lá em Daniel 9:27, na parte A do versículo, que ele fará firme aliança com muitos durante uma semana. Nós entendemos que esta semana não se trata uma semana de dias, mas é uma semana profética de anos. Então conclui-se que nós entendemos que esse abominável da desolação estará atuando durante 7 anos, que é esta semana narrada de Daniel. Então este abominável, que é o anticristo, estará dentro da grande tribulação desse período de 7 anos, e ele estará atuando, onde a palavra também refere-se lá em Mateus 24:21, que eu vou ler com vocês, que diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então é um momento específico. Jamais houve, jamais haverá algo parecido com o que irá acontecer. Esse período de 7 anos de grande tribulação, e ele impactará o mundo inteiro. Lá no livro de Apocalipse 3:10, a palavra de Deus fala que atingirá sobre todos os que habitam sobre a terra. Mas a palavra de Deus fala que se não fosse por causa dos escolhidos, ele abreviou esses tempos por causa dos escolhidos. Quais os escolhidos? Aqueles que não aceitarão a marca monetária desse governo anticristão. Aqueles que não se renderão, aqueles que serão mártires da grande tribulação, os decapitados, junto com os 144 mil judeus. Então estes serão o quê? Por causa desses escolhidos, o tempo será abreviado. Mas eu quero concluir com você o que diz no próprio livro de Daniel, capítulo 9:27, na sua parte final, onde ele fala que até que será determinada, se derrame toda a ira de Deus sobre ele. Então esse governo será julgado por Deus. Deus julgará o governo anticristão.
Pode vier o que vier, mas esse momento vai acontecer pós-arrebatamento da igreja. E nesse momento eu quero poder saudar você, agradecendo, sinto-me honrado em participar junto com o nosso pastor Afrânio, desse momento especial de estudo bíblico junto com vocês, desejando a todos, Deus abençoe, especialmente os nossos irmãos dos Estados Unidos, Chile e Israel. Amém.